bem-vindos à nossa reunião de Câmara aqui em Marateca. Saúdo especialmente a Sra. Presidente da Junta e os membros do Executivo e da Assembleia de Freguesia, obviamente os senhores munícipes e nossos amigos, dirigentes também das associações da Freguesia. Nós vamos dar início à nossa reunião de Câmara. Como sabem, estamos em plena semana dedicada à Freguesia de Marateca. Portanto, significa isto que durante os dias temos estado aqui em Marateca a tratar essencialmente temas que dizem respeito à freguesia, alguns deles que são também temas muito importantes para o Conselho, e as várias reuniões que vamos fazendo, mesmo aquelas que são mais internas e que só nos envolvem a nós, isto é, nós eleitos, não é? São essencialmente reuniões viradas para a resolução, a abordagem ou a resolução de problemas da freguesia. O que é que nós já fizemos nestes dias? Fizemos, para além dessas reuniões internas, como disse, e da nossa reunião dos vereadores convosco, dedicada à freguesia, fizemos igualmente uma reunião com a Junta de Freguesia, onde foram abordados vários problemas, obviamente, acerca da freguesia. Fizemos uma visita à herdade de Zamujal, onde tivemos a oportunidade não só de conhecer melhor a herdade, como, sobretudo, de conhecer o seu atual estado de desenvolvimento, desenvolvimento dos projetos relativamente a toda a dimensão, às várias dimensões rurais da herdade. O que eu quero dizer com isto é que é obviamente uma herdade com trabalho em várias frentes e tivemos então a oportunidade de contactar com algumas delas, conhecendo melhor e obviamente ficámos com a ideia de que realmente o nosso conceito e a freguesia, neste caso, são ricos e têm muito a dar realmente ao desenvolvimento rural. A partir de atividades simples que existem aqui, que fazem parte da nossa natureza e que depois têm naturalmente uma intervenção humana que ao longo dos anos tem sabido cultivar e afirmar, porque há hoje setores na nossa agricultura que estão claramente com uma força provada. É evidente que quando falamos da vinha, não falamos só dos prémios dos nossos vinhos, falamos também do que isso tem significado na agricultura e na paisagem agrícola. Ou seja, hoje realmente nós temos uma paisagem de vinhas que é claramente superior ao que tínhamos há uns anos atrás, não é? Portanto, isto também tem sido uma aposta estratégica em setores que são importantes. E isso tudo é visível, obviamente, aqui na freguesia. Bem, mas dizia eu, fizemos a visita à herdade conjugal, fizemos uma reunião com os nossos bombeiros para dar reuniões relacionadas com deslocações, concretamente à herdade conjugal. Fizemos uma reunião com o Desportivo de Águas de Moura, fizemos uma visita a uma exploração de arroz na freguesia, fizemos uma visita aos secadores de arroz, vamos falar com a abordagem de alguns problemas relacionados com este setor, que aliás vamos ter a oportunidade de refletir aqui um pouco mais sobre o tema. E é curioso como este hoje é um tema que sendo muito importante na nossa freguesia, aliás, como desde sempre, é um tema estratégico. Este tema da secagem do arroz, o papel dos secadores do arroz, é hoje um tema central aqui na região. Nós vamos justamente introduzir aqui uma abordagem específica a este assunto. Depois, teremos ainda amanhã uma visita a uma outra herdade, desta vez a herdade da Espir, que está no nosso concelho, não é? Como sabem, a herdade ligada à Portocel, mas é uma herdade que está no nosso concelho, portanto, com as suas uvas e a qualidade de vinho, em boa parte diz respeito aqui a Palmela e à freguesia de Marateca. Portanto, faremos uma visita à herdade da Espirra, haverá o atendimento centralizado na sexta-feira e pronto, hoje fazemos aqui a nossa reunião de Câmara. Bem, com esta introdução, eu gostava de recordar que nas reuniões da Câmara descentralizadas, que é o caso desta, acontecem à noite, nós damos preferência à intervenção dos cidadãos logo no início da reunião e, portanto, eu queria perguntar se algum dos presentes desejam usar a palavra. Significa que não vamos ter período de intervenção do público no final da reunião. Não sei se há alguma questão, faz favor. Queria só
dissesse o seu nome, está bem, se fosse possível falar para o microfone. Olá a todos, eu sou o Rui Monteiro. Já teve uma junta locais, já falei com alguns vereadores, precisamente falei com a Sra. Presidente da Junta, à qual a Sra. Presidente da Junta disse que o problema era inteira responsabilidade da Câmara. O que me traz aqui é um caixote do lixo que eu tenho à minha porta. Há vários meses que está sem uma tampa, as pessoas vão lá para o lixo, o cheiro é imenso, porque não tem tampa. Isto já vai há vários meses. Precisamente foi a Sra. Presidente da Junta disse que tinha de fazer um requerimento à Câmara, à qual eu confio inteiramente na Sra. Presidente, e ela disse que o fez. Falei já várias vezes com dois vereadores, à qual falei com o vereador da Atividade também sobre esse assunto, e o vereador disse que está farto também de debater este assunto. Eu gostaria de ver este assunto resolvido, porque o contentor estava lá, estava bom, porque houve um vizinho muito educado que, em vez de fazer o mesmo que eu fiz, pegou o contentor que estava partido e colocou lá a minha copa e o que lá estava bom. Eu gostaria de ver este assunto resolvido. Qual é o nome das ferrarias. Rua. Que não tem apartado. Olha, não tem número. Não é para ganhar entrada, não está para uma barca. É o único contentor que está ali à entrada, o resto fica lá para o fundo da rua. E eu passo lá todos os dias, não sou eu que lá passo, e tem um cheiro imenso. Porque eu vou lá para colocar isto, mas as pessoas vão só buscar para outras coisas. Não interessa falar, não há por aí, é um cheiro imenso. Não há explicação. Daí eu ter vindo aqui a esta reunião, porque gostaria de ver esse assunto resolvido. Era só. Muito bem. Não sei se os nossos serviços estão identificados, mas muito bem. Sim, senhora. Mais alguma questão para colocar? Bem, então, não vendo, nós vamos passar às nossas intervenções. Eu gostava apenas de acrescentar neste período das informações que temos uma reunião da Assembleia Municipal agendada para o próximo dia 25 de junho. Naturalmente é uma reunião pública, aberta a todas as pessoas que queiram participar. Há também um período dedicado à intervenção do público e deverá acontecer como habitualmente em Palmela, na sede do Conselho e na Biblioteca Municipal. Bem, então, senhores vereadores, para outras intervenções, se houver todas bastante. Sim, senhora, uma moção. Então, há outras informações neste período. Vereadora Adília, toda a informação, partilhar. Fazemos primeiras intervenções, depois votos e moções, e depois questões, está bem? Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui em Águas de Ouro, que é assim o outro limite do nosso conceito. Eu vou todos os dias para o outro lado, para outro limite, mas de facto, hoje em dia, o longe se torna perto. Aquilo que eu queria colocar aqui tem a ver com a entrada em vigor do licenciamento zero e que, sendo que falei há uns tempos atrás numa reunião de Câmara, a dificuldade que tínhamos em saber quando é que entrava em vigor o licenciamento zero, dado que a Câmara Municipal fazia parte de um grupo de municípios piloto, éramos 5 municípios, que estávamos a trabalhar com vista a uma revisão dos curriculares, com vista a colaborar com a AMA, para que quando o licenciamento zero entrasse em vigor já houvesse uma experiência e já, de alguma forma, pudesse funcionar com todos os benefícios que esse procedimento tem para os nossos municípios. O que acontece é que foi tornado público que entrava em vigor no 22 de maio, não mudou. Nessa altura justifiquei em reunião de Câmara que, não havendo condições para o balcão de empreendedores estar em funcionamento com licenciamento zero, nós mantínhamos em vigor o regime jurídico que estávamos a aplicar nesta área, ou seja, os procedimentos que vimos fazendo até aqui relativamente a estas novas áreas do balcão do empreendedor, continuávamos a fazer como até aqui. O que acontece é que fomos informados há pouco tempo que no dia 2 ou no dia 3 de junho entrava em funcionamento e entrou de facto em funcionamento com os
gostávamos que viesse a ter, no sentido de dar respostas aos municípios e, pelo menos, responder às nossas expectativas, às expectativas dos municípios e às expectativas também dos nossos cidadãos, considerando que esta era uma medida que funcionava, pelo menos era a perspectiva, simplificar o processo de instalação e modificação dos estabelecimentos comerciais e da fixação de publicidade. E para isto era necessário uma plataforma eletrónica nacional com a qual nós interagíamos e através do serviço online todas as pessoas tinham a possibilidade de trabalhar sem grandes formalidades. O que acontece é que não foi assim, e eu passo a explicar. Portanto, o balcão do empreendedor não contempla o atendimento do diário, no qual a autarquia assumiria aqui um papel importante no apoio ao cidadão, em particular nos cidadãos que não têm ainda o cartão de cidadão. Nós pedimos ajudar aqui a formatar, a formalizar os procedimentos, e isto é mais prático. O balcão continua a não ter uma plataforma eletrónica de pagamentos, o que obriga o cidadão a resolver com a Câmara outro método de pagamento, ou seja, para além daquele procedimento tem que se fazer outro para se fazer o pagamento. O balcão não integra, não é amigável com as informações principais, sempre necessário descarregar manualmente todos os documentos que são submetidos eleitronicamente, o que provoca, por um lado, atrasos e até engarrafamentos nos nossos atendimentos à Secretaria Municipal e, por outro lado, vai no sentido que provoca também grandes frustrações aos nossos municípios que recorrendo a este balcão, esta nova forma de gestir, não consegue responder assim a essas expectativas. Aquilo que gostaria de informar aqui é que, apesar destes desencontros todos, a Câmara Municipal continua a fazer todos os possíveis para prestar todos os serviços possíveis e imaginários, não é mesmo desta forma complicada como está a ser, e continuamos a exigir, não é, que a plataforma eletrónica funcione de forma a facilitar a vida aos cidadãos e o trabalho também às autarquias. Até à data, apareceram uns meia dúzia de municípios no atendimento do licenciamento zero. Não é possível fazer ainda uma avaliação como é que isto correu, porque os municípios foram só 5 municípios. De qualquer forma, já dá para perceber a complicação que isto dá, ou seja, um procedimento que era possível tornar mais simples a vida aos cidadãos e mais fácil o procedimento na Câmara Municipal, passa a tornar complexo e difícil de aplicação. Apesar de gostaria de dizer que nós não vamos desanimar e temos mesmo o entendimento de que esta forma de ser uma ferramenta que vai trazer um desenvolvimento muito importante para os nossos serviços, para o serviço público em geral e uma prestação também mais rápida às pessoas. Obrigada, Sra. Vereadora. Srs. Vereadores, outras informações, questões ou moções? Srs. Vereadores. Adil. Eu tenho uma voto de aprovação, não moção. Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa as senhoras e os senhores vereadores, o público presente. Pedi a palavra para trazer aqui uma moção cujo título dá pelo nome de Em Defesa da Produção de Arroz na Freguesia de Marateca e que passarei de seguida a apresentar. Considerando que a cultura de arroz assume grande relevância económica e social no distrito de Setúbal, em particular nos concelhos de Palmela e de Alcácer do Sal, considerando que para o desenvolvimento desta atividade económica é imprescindível dispor de secadores, os quais devem ser geridos de forma partilhada, em virtude de serem equipamentos muito caros e inacessíveis para a maioria dos pequenos produtores, considerando que a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal é responsável pela gestão e utilização de secadores de arroz localizados em Águas de Moura, e aqui permita-me, Sr. Presidente, que possa sugerir a inclusão aqui de uma adenda neste parágrafo
no que se refere à gestão do secador de arroz de Alcácer do Sal, partilhada também com a Associação APA Arroz. Considerando ainda que estes equipamentos estão ao serviço dos pequenos produtores da região do Sado e nomeadamente da freguesia de Marateca, criando condições para melhorar as suas condições de produção e o seu rendimento, que o Ministério da Agricultura pretende retirar a gestão do secador de Alcácer do Sal à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, o que a concretizar-se, esta pretensão terá como resultado a perda de autonomia dos pequenos produtores e a sua dependência dos secadores dos grandes proprietários, com consequências muito gravosas para o seu rendimento. Considerando ainda que, apesar de estar em causa a gestão do secador de Alcácer do Sal, esta medida afetará produtores do concelho de Palmela, em particular da freguesia de Marateca, em virtude do secador localizado nesta freguesia ser insuficiente para as suas necessidades, a Câmara Municipal de Palmela, reunida em Águas de Moura, 19 de junho, delibera: ponto 1. Manifestar a sua solidariedade com os produtores de arroz do concelho de Palmela e da freguesia de Marateca em particular e às suas organizações. Delibera ainda solicitar, com caráter de urgência, uma reunião com a Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, com o objetivo de analisar as condições de produção de arroz no nosso concelho e a gestão dos secadores localizados no concelho de Palmela e Alcácer do Sal. Disse, Sra. Presidente. Muito bem. Senhores vereadores, está aberta a discussão sobre esta moção. Se há alguma questão. Nós somos hoje, enfim, durante a nossa visita tivemos a oportunidade de debater alguns destes aspectos com a Associação e, de facto, ficámos preocupados. Posso acrescentar mais alguma coisa, Sr. Presidente, se me permite dizer apenas que este é um problema do Conselho, da região, mas é também um problema do país. Estamos a falar de uma atividade como a cultura de arroz que assume uma grande importância económica e social para o nosso país. Basta referir a este propósito que somos o país que consome mais arroz na Europa. Ainda hoje de manhã, em reunião com a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, falávamos sobre isto. E isto significa que temos no nosso país 1.500 produtores, que produzimos 180 mil toneladas de arroz, o que corresponde a 68% das nossas necessidades. E permita-me fazer aqui um parênteses para referir que, segundo os dados que dispomos, se todos os terrenos que estão preparados para o cultivo de arroz estivessem cultivados, seríamos autossuficientes nesta matéria. E, portanto, num momento em que tanto falamos da nossa dependência alimentar externa, em que tanto falamos do endividamento nacional, este é um dado que nós consideramos da maior importância, e o apoio à agricultura e aos produtos, aos produtores, é um imperativo, ou deve ser um imperativo nacional. E, portanto, dizer que está em causa o futuro de muitos pequenos e médios produtores de arroz e das suas famílias, no nosso concelho e na região, e nós consideramos que a gestão destes equipamentos deve continuar a ser feita pelos pequenos e médios produtores e pelas suas associações representativas, neste caso pela Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, a quem, aliás, foi conferida por despacho do Ministro da Agricultura, na altura, Sevinato Pinto, esta gestão. E eu terminaria referindo apenas que o Governo, na nossa opinião, deve definitivamente encarar a agricultura não como um produto de marketing ou uma moda circunstancial, mas sim como um setor estratégico para a nossa economia nacional, com a grande importância que tem para o país. Disse, Sr. Presidente. Muito bem. Muito bem, Sr. Vereador. Senhores vereadores, estamos em condições de votar esta moção. Então, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Sr. Vereador Adilo, agora sim, o voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permite-me exercício.
Permita-me que endereço na sua pessoa os cumprimentos a todos os presentes. É um voto de congratulação à Andreia Zeferino e à Carina Gouveia. A Câmara Municipal de Palmela saúda e felicita as judocas Andreia Zeferino e Carina Gouveia, da Sociedade Filarmónica União Agrícola, da SFUA, que sagraram, respectivamente, campeã nacional na categoria de menos de 70 kg e vice-campeã nacional na categoria de 63 kg no Campeonato Nacional de Sub-23, realizado no dia 15 de junho de 2013, no Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo. Ambas as judocas repetiram as classificações alcançadas no Campeonato Nacional de Júniores, realizado em Odivelas no dia 3 de março deste ano. Estas classificações são mais um exemplo do excelente trabalho realizado pela secção de judo da SUA e pelas judocas. Nos últimos anos têm alcançado diversos resultados e classificações de destaque, tanto a nível nacional como internacional, quer em competições do seu escalão etário, quer em escalões superiores. Reunida em Águas de Moura, a 19 de junho de 2013, a Câmara Municipal de Palmela aprova o voto de congratulação a Andreia Zeferino e Carina Gouveia e expressa o seu desejo que estas continuem a sua evolução desportiva, dignificando e promovendo o seu clube e o Concelho de Palmela. Sr. Presidente. Senhores vereadores, estamos de acordo com este voto? Então, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, outras questões? Obrigada. Vereadora Natividade. Isto está mal com os microfones. Ora, Senhora Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, não levem a mal que eu saúde particularmente não só a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Marateca por nos acolher neste território, bem como os restantes membros do Executivo, boa noite, Comunicação Social, técnicos e técnicas e munícipes que, preocupados com a sua terra e os seus problemas, deslocam a estas sessões para os apresentarem, e também às 5 pessoas que nos estão a ver lá em casa. Eu queria, porque acho que devo referenciar isso, queria referenciar que não tive ocasião, por razões profissionais, de estar na reunião entre executivos. Aconteceu-me o mesmo com a última também. Não significa uma desistência, significa mesmo restrições de agenda. Portanto, algumas das questões que irei levantar são questões recorrentes e creio não entrar em questões que já terão sido discutidas em reunião entre executivos, ou espero que tal aconteça. E o que me apraz, em primeiro lugar, levantar é uma pergunta relativamente a uma informação da Sra. Vereadora Adília na questão do licenciamento zero. São, aliás, 2 perguntas. Percebi que a Plataforma Eletrónica Nacional não tem nem funcionalidades, nem há compatibilidades, digamos, que eram expectáveis e que não se concretizaram. As questões que eu quero colocar são as seguintes. Em primeiro lugar, quando uma autarquia adere a um sistema nacional, há reuniões prévias, houve ou não houve, é a questão, para compatibilização dos sistemas e também formação das pessoas. Portanto, se o que está a ocorrer agora havia sido previsto ou não havia sido previsto, porque me parece ser uma questão de última hora não expectável. Por um lado, portanto, na fase em que houve reuniões preparatórias e formação, não estavam disponíveis estas informações? Primeira pergunta. Segunda pergunta, disse-nos que, apesar dos desencontros, que haverá um esforço por parte da Câmara para, no sentido da simplificação,
para, contudo, aderir, mesmo com essas limitações. Esta incompatibilidade é unicamente técnica e depende de quem a sua resolução. Isso era uma questão. Não sei, Sra. Presidente, se quer que eu coloque as questões todas, se calhar é mais económico, não é? Pronto. Depois é uma questão sempre recorrente, mas que eu acho que convém fazer um ponto da situação. Não leva a mal, Sr. Vereador Álvaro Amaro, mas falamos muitas vezes em Palmela e noutros sítios da urbanização do Sobreiro. Hoje que estamos aqui até parecia mal não falarmos da urbanização do Sobreiro, que é, não digo um drama nem um cancro desta freguesia, mas é pelo menos algo incomodativo. Portanto, eu tenho uma ata que não vale a pena, porque já lhe li, de dezembro de 2012, em que são de novo estabelecidas datas para a conclusão dos trabalhos por parte do promotor para haver a recepção da urbanização. Compreendemos perfeitamente que, dado o contexto do país e o contexto que às vezes haver exigências excessivas que ainda podem atrasar mais os processos, contudo, eu gostava de um ponto da situação. O que é que falta ao promotor fazer ou não? Quando é que está prevista a recepção da urbanização? E depois, eu hoje tive o cuidado de quando ainda era dia, quando cheguei aqui a Águas de Moura, verifico que há zonas que estão limpas, junto ao Sobreiro, junto ao supermercado, junto ao centro de saúde. Questionei a Sra. Presidente da Junta, que me diz que assume essa limpeza por uma questão de não poder fechar os olhos, não é? Mas também relativamente aos proprietários, isto aqui é uma pergunta difícil, porque os proprietários também devem estar um bocado zangados de não haver uma recepção, mas relativamente àquela limpeza há ali muitas irregularidades. O que é que está previsto relativamente aos arbustos, à erva, ao mato que ali está. Depois a outra questão é, de facto, não é que eu esteja desinformada, porque nós vamos falando destas coisas, mas o antigo quartel dos bombeiros continua a estar aqui no coração de Marateca, e a degradação do edifício vai se tornando cada vez mais visível. Eu sei que existem projetos para aquele equipamento, sei que também há obras a fazer, nomeadamente ao nível das casas de banho, que estão entupidas, e outro tipo de obras mínimas. Claro que não estamos em condições de fazer talvez uma intervenção de fundo, mas também perceber um pouco o ponto da situação relativamente ao quartel. A outra questão que tinha já foi levantada, eu já a tinha levantado informalmente, que é a questão do caixote de lixo sem tampa na Rua do Monte das Ferrarias, e é sempre, mas já foi levantada pelo município, portanto eu não quero repetir, mas tinha-me comprometido de novo a voltar a esta questão, e acho que é bastante pertinente. E depois também levantar uma questão que foi aflorada e que tem a ver com a hipótese de haver um corredor de segurança, e visto que visitaram a herdade de Sambojal, poder ser aproveitado nas laterais, na lateral ao lado da linha, um corredor de segurança só para carros prioritários, nomeadamente ambulâncias. Obviamente, não preciso de explicar, para acelerar e ser mais fácil a chegada para qualquer tipo de socorro. Sei que
não é uma obra, portanto, que não é só dizer que sim, que depende da REFER, mas qual é o estado da situação das negociações ou não com a REFER, e a hipótese de pelo menos ser regularizado algum do piso para haver condições de segurança, sobretudo para doentes, neste corredor. Também saber o ponto da situação. E relativamente ao lixo, nós temos falado tantas vezes que eu acho que já é uma questão, mas de toda a maneira referenciar só, eu parei o carro, mas não falei com ninguém, fiquei um bocado antes do Lau, no caminho para cá, há uma curva, penso que terão visto, com um acumular de sacos de lixo perfeitamente inusitado. Eu também tirei uma fotografia e depois não percebi qual era o caixote do lixo mais próximo, porque não entrei para dentro, vi só na estrada, mas achei uma coisa um bocadinho, aquilo é alguma manifestação contra a legalização do caixote do lixo ou é só descurar a situação? Se me estão a dizer que sim, é porque terão visto também, era muito patente. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Vereadora. Sr. Vereador José Carlos, questões? Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, os vereadores, técnicos da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Junta e restantes elementos do Executivo, uma boa noite a todos, também para os seus jornalistas e para o público que aqui está e o que nos vê lá em casa. Duas notas breves nesta fase da reunião. Quartel da GNR de Palmela. A obra estava prevista terminar durante o mês de maio. Eu questionei aqui durante o mês de fevereiro e durante o mês de março sobre o andamento da obra. Foi-me sempre dito que a obra estava dentro dos prazos e que iria terminar dentro daquilo que estava agendado. Entretanto, na última, penso que foi até na última Assembleia Municipal que foi avançada a questão do quartel e foi dito que durante o mês de junho se faria à partida a inauguração do mesmo e que estaria tudo operacionalizado nesse sentido. Estamos a meio do mês. Eu, por razões pessoais, frequento o local 2, 3 vezes por semana, aliás, como a Sra. Presidente, todos os dias, e, portanto, percebo que há ali ainda alguns embaraços, digamos assim, não sendo em espanhol, embaraços que não me parece que estejam resolvidos até ao final do mês. Portanto, a minha questão é o que é que falta para concluirmos o edifício e o que é que falta essencialmente para que exista a inauguração. Eu não estou muito preocupado com a inauguração, diga-se, é bom da verdade. Estou preocupado em colocar o edifício a funcionar ao serviço da população. Pronto. Portanto, esta era a primeira nota. Segunda nota. Para a Sra. Vereadora Adília, essencialmente para a Sra. Vereadora Adília, vamos voltar às baias amarelas de Palmela. E na reunião que houve no dia 8 de maio, em Pinhal Novo, eu disse que tinham nascido baias amarelas em Palmela. E referenciei os sítios, etc. A Sra. Vereadora avançou-me com as questões do castelo, que eu compreendo, estive lá agora há 2 dias e, portanto, percebo que se mantém, etc., etc., mas percebo genericamente o porquê face à sua resposta. Aquilo que não consigo compreender face à sua resposta também é por que razão mantemos ali no mirador da Alameda Dom Nuno Álvares Pereira a proteção àquele muro com baias amarelas, inestéticas, inconsequentes e incongruentes, se tudo está bem. E, portanto, há cerca de um mês a Sra. Vereadora disse, não, está tudo bem, portanto, nós estávamos ali a testar, vamos retirar as baias. Passou mais de um mês, mantemos tudo exatamente na mesma, numa época em que somos, enfim, aparentemente mais visitados até por turistas. E aquilo, enfim, é inestético, claramente. E, portanto, eu gostava de saber exatamente porque é que as baias lá se mantêm, se tem a ver, efetivamente, com a questão da nova infraestrutura que foi feita, que fez levantar o piso e que impediu claramente o muro de ter enfim, eu não tive lá de fita métrica, mas dá-me a ideia que tem 80 centímetros, e que aquele muro é demasiado baixo para quem se assome ao mesmo na tentativa de perceber o que se passa do outro lado. Última questão. É uma questão, por acaso, muito interessante,
Já sabem que eu leio sempre as atas todas e fui ler as atas antigas. E 2 vezes, em 21 de março de 2012 e em 16 de março de 2011, nestas sessões da Marateca, falei sobre o CRJ da Marateca. Tenho a noção exata de que houve resposta da parte, quer do Sr. Presidente, quer do Sr. Vereador Adil, nomeadamente na última fase. Mas realmente não constam nas atas. As respostas nunca aparecem nas atas. Como eu habitualmente leio as atas, mas só leio, enfim, as partes que me são mais queridas, que são as minhas, não tenho isso atentado. Mas hoje, como estive a ler tudo, percebi que não estavam as vossas respostas. Mas as vossas respostas, se não me engano, sempre foram no sentido de que, pronto, estudava-se uma solução, aquele espaço onde o CRJ funcionava, o CRJ de Águas de Moura funcionava, não tinha condições, tinha muita umidade, enfim, era perigoso e fechou-se. Encerrou-se, portanto aquilo esteve aberto cerca de 2 anos e 2 anos depois de estar aberto, fechou-se, digamos que em abril de 2008 terá sido inaugurado e encerrou cerca de ano e meio depois, portanto funcionou durante cerca de ano e meio. E aquilo que eu gostava de tentar perceber, e que ficasse em ata, por favor, era o que é que se passa com aquele espaço, primeiro ponto. Depois, a seguir, se há outra alternativa neste núcleo, não vou falar dos índices de analfabetismo de Águas de Moura, que são conhecidos todos, porque me parece que será das freguesias onde uma estrutura daquela importância e daquela relevância mais poderia funcionar como complemento até aos próprios jovens que por aqui estão. E, portanto, a pergunta era esta, o que é que vamos fazer daquele espaço, ou o que é que já fizemos, e que tipo de solução temos a curto, médio e longo prazo para o mesmo. Ou se não é uma prioridade e, portanto, vamos deixar continuar aquilo exatamente como está. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vereador. Bem, então, Srs. Vereadores, não sei se quer começar o Vereador Álvaro Amar, por favor, sobre as questões colocadas. Posso começar? Talvez daqui. Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me que comece por saudar todos os presentes, uma saudação especial para o Executivo da Junta, mas cordialmente igual para todos, as minhas saudações. Relativamente às questões colocadas, em particular pela Sra. Vereadora Natividade Coelho, urbanização do Sobreiro, o que falta ao promotor fazer? Limpeza da camada superficial de areia do Parque Infantil, que já tem algumas infestantes, anulação de um prumo de vedação do parque, que se encontra deslocado, em virtude da redução da área de superfície. Limpeza da camada superficial de areia do Parque Infantil, que tem já algumas infestantes, ervas. Anulação do prumo da vedação do Parque Infantil, que está deslocado, não está já de acordo com o projeto e a área da redução, a área que foi reduzida da superfície de impacto. Substituição de alguns exemplares de árvores que foram plantados, nomeadamente porque têm que ser exemplares do mesmo porte, não vamos plantar aqui uma gravilha, no canteiro, na caldeira seguinte um plátano e na caldeira seguinte uma olaia. Portanto, o promotor não plantou aquilo que estava no projeto de arranjos exteriores, para além de ter plantado, por exemplo, árvores de porte menor, não é? E isso é visível. Reparação de calçadas e pavês pontualmente, porque já foram reparadas em muitos espaços, limpeza de passeios de ervas infestantes e acumulação excessiva de areias. Para além disto, na última vistoria que realizámos há cerca de 2 semanas, também faltam alguns marcos de incêndio, que não estão em número de acordo com o projeto, e falta depois a apresentação das telas finais. Mas importa aqui esclarecer uma coisa, Sra. Vereadora. A recepção provisória ou definitiva de um espaço não decorre por iniciativa da Câmara Municipal. O promotor, se entender, pode não solicitar a recepção definitiva. Nós temos é que ir atuando junto do promotor para que ele mantenha o espaço nas devidas condições a partir do momento em que o espaço está, digamos, aberto ao público. Mas ele oficialmente ainda não é totalmente público, só quando tivermos a recepção. Acontece que no histórico do processo contam todas as notificações que temos enviado ao promotor, que, como é sabido, passa uma parte significativa do tempo da sua vida no estrangeiro. Aliás, foi convocado para uma reunião ontem, na terça-feira, e mandou um e-mail a dizer que chegaria para a semana e que depois é que voltaria a falar connosco.
E, portanto, a recepção, essa formalidade da recepção, pode acontecer quando ele entender que tem tudo pronto. Porque tem que ser o senhor a solicitar. Porque o interesse até é do promotor. Porque a partir do momento em que o espaço for recepcionado pela Câmara, passa a ser a Câmara Municipal que tem que tomar posse e mantê-lo, limpar, reparar aquilo que for estragado, etc. Seja a Câmara, seja, numa ou outra intervenção específica, uma junta de freguesia, através da delegação de competências que entendermos contratualizar. A Câmara, nesta matéria, tem sido bastante diligente e algo compreensiva. Preocupa-nos, sobretudo, dado que, Sr. Vereador, eu estive no espaço há 3 semanas, estive no espaço esta semana, e o espaço apresenta melhorias. Apresenta melhorias feitas já pelo próprio promotor e apresenta melhorias também, nomeadamente de limpeza, mérito da Junta de Freguesia. Não é? Também, 15 em 15 dias, vem cá a varredora mecânica, etc. Temos todos feito um esforço. Onde é que está com pior apresentação? É nos lotes. Há lotes que são do promotor e há lotes que já são de particulares. E, sobre essa matéria, foi feito um levantamento para a divisão de loteamentos e auges. Não é? Eu pensava que as notificações já tinham saído, vão sair, não pela divisão de loteamentos e auges, mas pela divisão de fiscalização, que há de notificar os proprietários dos terrenos para procederem à limpeza. Depois, se não o fizerem dentro dos prazos previstos na notificação, de acordo com a lei, estão sujeitos a contraordenações e, eventualmente, poderá o município substituir-se aos particulares nessa operação, impondo-lhes depois os custos, se é que alguma vez receberemos esse dinheiro por via judicial. Portanto, eu creio que, apesar de já ter algum tempo este nosso dossiê, e falamos nele com alguma frequência, não é também nenhum drama, nem está num estado calamitoso, e convido a passar pelo espaço para ver que, de facto, as coisas estão mais ou menos normalizadas. Quanto ao contentor da RSU, eu não queria falar sobre o assunto, mas dado que a Sra. Vereadora também falou desta questão, eu confesso, não tenho nota da Sra. Vereadora, pelo menos ou em reunião ou pessoalmente, me ter dado nota desta situação. Eu fui alertado para esta situação pelo Sr. Vereador Adílio Costa, mandei verificar, não encontramos no serviço nenhuma missiva em nome do Sr. Rui, penso que é Malhoa também, Monteiro. Eu tive a oportunidade de confirmar o nome, até porque nos conhecemos de vista, pelo Facebook, para procurarmos no nosso sistema informático se havia algum pedido escrito, um e-mail. Eu creio que às vezes é mais simples até para controlarmos os prazos e vermos até a eficácia dos nossos serviços. Pronto, independentemente disso, o assunto vai ser resolvido. É só por dizer que tive o cuidado de procurar, porque gostamos de conferir, quer em nome da Junta da Marateca, quer em nome do particular, se entrou alguma coisa nos serviços, para sabermos onde é que está. Não é? A informática também serve para alguma coisa, as coisas ficam registadas em algum lado. Na segunda-feira esteve no local uma engenheira da Divisão de Serviços Urbanos, e certamente porque estamos a falar de 2 contentores, e já percebi pela história que o senhor contou, que há aqui alguém que deslocou o bom. Pois, e possivelmente a verificação que foi feita é que o contentor tinha tampa. Teremos visto o outro e não aquele que está à porta do senhor. E por isso mesmo que eu mando fazer nestas circunstâncias é pedir o contacto aos munícipes para que não haja desencontros entre o nosso encarregado da zona da recolha de serviços urbanos ou a própria divisão, a chefia de divisão ou outro técnico, para que as pessoas, enfim, nestas zonas onde não há número de polícia, porque nós estamos no aglomerado urbano, pode haver confusão quando nos deslocamos ao local, porque a nota que eu tinha é que a situação estaria regularizada, mas afinal percebi que são 2 contentores, um com tampa, outro sem tampa. Portanto,
Pois, não tenho nota disso, veremos numa ata de reunião, não vamos aqui teimar sobre o assunto. Mas o que interessa é que neste momento, penso que o Sr. Rui Monteiro já nos forneceu o número de telefone e amanhã alguém entrará em contacto com o nosso município para esclarecer o assunto. Relativamente aos resíduos naquele entroncamento de um aceiro cujo nome não me recordo, porque até a placa toponímica foi vandalizada, com a 533 na zona do Lau. O que acontece é que naquela zona já existiram contentores. E precisamente porque é uma zona onde algumas empresas e outros particulares prevaricadores têm efetivamente feito daquele entroncamento um local vergonhoso, foi acordado com os moradores deslocar o contentor para a zona onde residem as pessoas. Ou seja, a viatura municipal faz mais trajeto, mas prefere ir buscar lá o contentor. E naquele local já esteve por 2 vezes uma placa a dizer proibido depositar entulhos, velharias e montes, sujeito a coima, tal. E, para além de terem vandalizado a placa, aquilo que lá está, são de facto descargas clandestinas. Está uma caminhoneta de entulho, está uma caminhoneta de verdes, de resíduos de palmeira, e estão sacos do lixo. E como é possível verificar, a empresa dos verdes já foi identificada, porque a município avisou e disse qual era o nome da empresa. Dos entulhos não conseguimos identificar. E daquele lixo, até pela dimensão dos sacos, não é lixo doméstico, é lixo de algum evento, de alguma empresa. Em suma, dizer-lhe também que só não está limpo ainda porque o circuito, o dia do circuito, aquilo aconteceu depois do circuito ser realizado e, portanto, passaremos por ali nos próximos dias para fazer a limpeza, recorrendo até a uma empresa de serviços externos, mas que também já mandámos para a Divisão de Fiscalização e que fizemos uma queixa junto do CEPNA, porque conseguimos identificar a empresa. Portanto, infelizmente, temos várias situações destas. Há alturas do ano em que podemos ter problemas nos circuitos, avarias de viaturas, que também acontecem aos próprios prestadores de serviços externos, ao próprio outsourcing, também se lhes avaria viaturas, mas de facto nós estamos aqui a falar de incendiários, porque em algumas zonas do nosso concelho, e já não são só zonas rurais, nós estamos a assistir nos últimos meses a deposições de resíduos de gente sem escrúpulos. E eu, aqui nestas coisas, apesar de sermos poucos bombeiros, de às vezes também não termos os meios para atuar neste tipo de incêndio, nós neste momento estamos muito interessados em identificar os incendiários, porque isto é incontrolável. Nós mandamos a SUMA ao local, vão os nossos funcionários destas áreas, que são retirados de outras voltas para irem fazer recolhas, e imediatamente a seguir temos caminhonetas de despejos desta natureza. Isto está a acontecer com pequenos prestadores de serviços, pequenas empresas de construção, de sucata e agora também de verdes. E de restauração, que é estranho, não é? Quando isto custa, uma tonelada de resíduos no aterro da Amar Sul custa 22 euros e qualquer coisa. Quer dizer, não se justifica. O prejuízo é muito maior. Mas voltaremos ao local para recolher, porque de facto é uma vergonha. E noutros locais do Conselho acontece a mesma coisa. Ok, está, Sr. Vereador. Já agora, antes de passar a palavra. Sim. Sim. Sobre. Eu, relativamente à urbanização do Segureiro, Sr. Vereador, era só para lhe dizer, eu compreendo perfeitamente quando diz que também interessa ao promotor, mas eu acho que também interessa que a Câmara também tem interesse em recepcionar enquanto representante da população, porque neste momento, e acho que faltou dizer isso, terá havido, faltou dizer isso, eu acho que tem o máximo interesse em recepcionar para que
a Junta de Freguesia não ande a fazer lá trabalhos que não está incumbida de fazer, mas que tem que fazer, para que a própria Câmara deixe de ter esta preocupação sistemática que tem. Portanto, penso que dizer do CUR que o promotor tem mais interesse, não, a Câmara e o território também têm interesse. Relativamente ao contentor, só para lhe dizer que foi, não só oficialmente, mas também, particularmente, que lhe referi isso, não é que tenha muita importância, mas de facto, como há dois, quando me respondeu que estava regularizado, também eu fiquei tranquila. E a questão agora voltou a colocar-se, mas já tem cerca de 2 meses esta questão. Só uma nota, Sra. Presidente. Obviamente o município tem interesse em ter as questões recepcionadas se elas contribuírem para valorizar a qualidade de vida da população. Agora, só recepcionaremos quando as coisas estiverem em condições. Porque isto de receber loteamentos inacabados ou com as coisas mal feitas é uma dupla penalização do erário público e das populações também. Não é? Porque depois vai faltar dinheiro para fazer aquilo que ficou mal feito. E, portanto, tudo isto tem que ter o seu justo equilíbrio, mas não tenha dúvidas que quem tem de requerer, a diligência tem que ser feita pelo... E somos nós que temos andado a obrigar o senhor a requerer. Pronto. Por Muito último, bem. a questão do contentor, eu só reafirmo isto. Às vezes, um mail para o nosso centro de contacto ou para o atendimento tira as dúvidas e serve para testar os serviços, para o melhor e para o pior. Senhora Vereadora Adília, por favor, uma informação. Sim. Depois tenho que falar consigo também. Começar, se calhar, talvez pelo fim, por me parecer mais fácil, relativamente às baias no Miradouro. Eu direi que, neste momento, estão lá as baias mais por uma cautela, dizem os utilizadores do espaço, e talvez com alguma razão, por excesso de zelo da nossa parte. Porque à altura daquele muro, portanto, não há uma altura obrigatória regulamentar para aquele tipo de muro, e nós solicitámos a algumas empresas os orçamentos para colocar lá umas guardas, mas, para além dos orçamentos, também estamos a avaliar em termos técnicos junto do IGESPAR, porque é uma alteração em relação ao projeto que tínhamos colocado. Portanto, a pôr ali algumas guardas terá sempre que ser uma pequena alteração. Portanto, estamos a avaliar se, junto do IGESPAR, também com os orçamentos, e também assegurarmos definitivamente sobre a altura daquele muro. Dizer que depois, enfim, que há vários muros com aquela altura e com isso não... Mas, de facto, nós temos essa preocupação. No Largo de São João. Por exemplo. Pois, mas a questão é essa, é que já lhe disse que era por não mera quer Paulo. cautela e até talvez excesso de zelo, mas preferimos Certo, isso... vereador. Alguém tem que pôr. Mas preferimos isso do que acontecer alguma coisa, mas provavelmente até vamos tirar as baias e podemos até nem ir colocar guardas nenhumas. Mas até lá temos que ter a certeza de todas as informações técnicas para que não haja nenhum problema. Pronto, acho que esta questão fica esclarecida. Relativamente ao quartel da GNR, na altura eu disse que os trabalhos estavam avançados e estavam adiantados. Ultimamente, com os acabamentos, tivemos alguns problemas com a empresa, ou a empresa teve alguns problemas e que andou muito mais devagar. Pediu-nos prorrogação de prazo, neste momento temos uma prorrogação até dia 22 de julho, mas a empresa... mês 7. Mas a empresa está a trabalhar com força. Se tudo continuar a trabalhar como estava até hoje, provavelmente acabará antes, mas já não digo ao Sr. Vereador que acaba antes, porque as empresas, de vez em quando, também nos pregam algumas partidas, ou elas próprias têm alguns problemas que são alheios aos seus quereres, não é? Pronto, relativamente ao quartel da GNR esclarecido, não estamos cá a Sra. Vereadora na atividade, mas relativamente ao balcão, ao processo de licenciamento zero e ao balcão do empreendedor,
é muito fácil. Houve um esforço por parte das câmaras municipais, por parte da nossa Câmara Municipal e outras que fizemos parte de um grupo piloto, como já disse, e que esse grupo restringiu-se à análise de vários procedimentos, de análise de formulários, da revisão dos vários regulamentos, enfim, e nós, como já noutras reuniões de Câmara, até nós também alterámos os nossos regulamentos e alguns dos nossos procedimentos. De qualquer forma, fomos informados, não é, há pouco tempo, como eu disse, fomos surpreendidos pela parte da Associação de Municípios com uma circular e também por parte da AMA, que estaria a funcionar a partir de 3 de junho. Ou seja, e aqui não é uma questão de nós queremos ou não queremos aderir. Está a funcionar é para toda a gente, certo, doutora Paula? Não se trata de queremos ou não queremos aderir, é uma plataforma nacional que eles acham que, quer dizer, podia ter funcionado nos 5 municípios piloto, com a nossa boa vontade e com a vontade dos outros municípios, podia ter funcionado de uma forma experimental e podia ter corrido melhor agora na fase da aplicação, não é? O que acontece é que, nessa altura, só se restringiu a alguns procedimentos e não houve essa fase experimental e agora acontece que a plataforma não tem... portanto, não tem todas, não integra, quando se diz não integra, não dá com as aplicações da Câmara Municipal, não é isso. A plataforma não tem as necessidades básicas para... A própria plataforma exatamente, não é uma exatamente, não é, exatamente, e que não é compatível porque não pode ser, porque a própria plataforma não está apropriada, ou seja, não tem todas as condições que deveria ter para que pudesse facilitar ou que pudesse... aquilo que era exigível a plataforma não tem. E, portanto, é nesse momento em que estamos. E, por isso, nós dizemos que continuamos a exigir, não é que seja colocada na plataforma todos os requisitos que estavam previstos inicialmente e que o nosso entusiasmo em participar desde o início era de forma a facilitar a vida aos munícipes e não só dizer que estava em funcionamento muitos serviços online e depois eles não funcionam e temos que tirar mesmo os atendimentos presenciais e as pessoas mesmo que online tratem de alguma coisa têm que vir cá, é pouco online, não é? Exatamente. Sr. Vereador Adilo, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que eu irei responder foi formulada quer pela vereadora Natividade de uma maneira, quer pelo vereador José Carlos Sousa e responder no conjunto. E tem a ver com o antigo quartel dos bombeiros. Primeiro, para dizer que, felizmente, não há censura. Está aqui, na ata de 6 de 2012, de 21 de março de 2012, o seguinte, e passo a ler. CRJ, Centro de Recursos para a Juventude e Águas de Moura, assunto apresentado pelo Sr. Vereador José Carlos Sousa. O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o equipamento juvenil que faz muita falta em Águas de Moura e que o espaço por razões de segurança teve que ser encerrado. Imediatamente se fez um projeto para tentar criar um mini centro de recursos para a juventude no espaço do polo da biblioteca, Está cá, não é? Estamos os dois salvaguardados, não é? E o Dr. José Monteiro vai mais descansado para casa, com certeza, não é? Pronto, está cá. Pronto, mas está cá. Ata 6 de 2012, de 21 de março de 2012. Mas pronto, sinteticamente, vamos ver o que é que eu dizia na altura e que, de certa forma, se mantém. De facto, por razões de segurança, onde estava, como é sabido, foi encerrado. Chegou-se a pensar no espaço do polo da biblioteca fazer-se. Também abandonámos essa solução. Depois consideramos e continuamos a considerar, porque o assunto, Sra. Vereadora Natividade, foi retomado e há um programa preliminar feito, não há neste momento é dinheiro para fazermos uma grande obra, mas há, e até por muita interlocução com a Sra. Presidente, com a Junta de Freguesia da Marateca, uma grande vontade de pormos lá associações. Dos bombeiros. Pronto, exato, no antigo quartel dos bombeiros. É aí que nos estamos a centrar. Vamos lá ver, muito resumidamente, a primeira fase no imediato é pequenas obras de intervenção da Câmara Municipal, que é necessário, já foram avaliadas. É importantíssimo, e houve já aqui um apelo que ainda ontem fiz à Sra. Presidente da Junta para nos ajudar, que os bombeiros retirem do espaço ainda muito do equipamento que têm, alguns deles até de valor simbólico elevado e que há que salvaguardar.
Estão lá neste momento a Associação de Festas, está a Loja Social e está o Tela. Portanto, a nossa ideia, portanto, já temos um programa para isso e numa segunda fase, esta primeira fase podemos fazer com pequenas obras, pôr logo ao serviço da comunidade, nomeadamente das associações locais. A segunda fase é colocar equipamentos municipais onde o CRJ se inclui, está bem? Portanto, isto está a ser estudado, podia ser mais rápido se houvesse dinheiro, mas ainda assim, com os poucos recursos que temos, esta primeira fase pode de facto ser implementada. E sê-lo-á, certamente, e fica para a ata, próximas reuniões, para a memória futura, não é? Fica para a ata, sê-lo-á certamente muito recentemente. Sendo que já está a ser utilizado pela Associação de Festas, pela Loja Social, pela Tela, e sempre que a Junta de Freguesia ou outra associação o solicita, temos criado condições para que aquilo seja um espaço vivo, não é? Como se pretende. Sr. Presidente, penso que... Obrigada, Sr. Vereador. Muito obrigado. Bem, eu hoje... Senhores vereadores, pergunto se há mais alguma questão. Aqui? Sim, peço desculpa. Pois, houve uma questão sobre... Sim. Então, digo eu sumariamente... Não, eu só estou a brincar com o Sr. Vereador Álvaro Amaro, só eu acho que vou dizer mais depressa. É só por isso. Não, nós estamos a ponderar esse assunto, achámos que tinha pertinência, portanto o assunto no fundo é utilizar o corredor, o caminho junto à linha como um corredor de emergência para situações, exatamente, não é? De necessidade urgente, poder ser utilizado pelos bombeiros. Formulámos a questão, enfim, colocámos-la nos termos em que devia ser colocada, e aguarda-se neste momento a resposta da REFER. Portanto, os nossos bombeiros, por um lado, estão informados disto, partilhámos com eles justamente a vontade que tínhamos de lhes deixar, neste caso, nós não, os proprietários da herdade, obviamente, a chave do acesso a esse caminho, não é? Que é um caminho que não, pelos vistos, é usado por ladrões, não é? Mas não é um caminho acessível porque está fechado. Pronto, e portanto tudo isso está a ser ponderado, achamos que pode ser uma solução, enfim, mas precisamos de saber primeiro da REFER as condições de autorização para isso e depois ver exatamente o estado, o piso do piso. Sim. Pronto. Mas estamos em colaboração, portanto, nós com os proprietários, e ontem abordámos os bombeiros, enfim, sumariamente sobre este assunto, e, portanto, vai continuar até à decisão final a reflexão sobre este assunto. Eu penso que não há, agora sim, outras questões, pois não? Respondemos. Vamos à ordem de trabalhos. Eu estava aqui com uma preocupação... não, desculpem, era uma pequena nota. Há bocadinho, quando se falou da questão do lixo, eu não resisto a fazer este comentário, pese embora ter passado já aqui na nossa reunião. Nós discutimos muito este assunto, porque a senhora vereadora traz aqui uma questão com a qual nós nos confrontamos todos os dias, não é? Quer dizer, andamos todos os dias por todo o lado, quer dizer, todos os dias identificamos sítios onde é, neste momento, completamente impossível, quer dizer, temos feito grandes sabatinas, juntamente com os nossos serviços, até para otimizar os recursos que temos, inclusivamente mudando circuitos, melhorando, compactando, não é? E neste momento é completamente impossível. E eu não resisto a dizer isto, quer dizer, eu acho que nós estamos, de facto, perante um ato de falta de civismo generalizado. Nós hoje falamos das empresas, mas, como sabem, é a olho, quer dizer, a olho nu, aquela realidade simples, não é, de ver um saco ao lado de um contentor, é qualquer coisa que entra pelos olhos adentro, hoje em dia, quer dizer, e portanto eu pergunto, o que é que nós, quer dizer, enquanto comunidade, o que é que nós estamos a viver, não é, para achar normal conviver com o lixo? É que isto hoje não é uma questão de meios. Nós podíamos ter, quer dizer, com certeza que seria ótimo, duplicar os recursos que temos. Mas a questão é, com este tipo de comportamentos, nem mesmo com o dobro dos recursos que temos hoje, nós conseguiríamos vencer este problema. E, portanto, isto é efetivamente uma questão de civismo. Não encontro outra palavra.
E, portanto, no fundo temos que fazer o desafio a cada um de nós seja um bocadinho fiscal, desculpem a ideia, não é? Temos que fiscalizar, no fundo, os comportamentos uns dos outros em relação a isto. Não é aceitável. Não é aceitável que os carros de recolha tenham acabado de passar e que alguém se ache no direito de colocar uma leva de monos para ficar ali até aos dias seguintes, quando o carro volta a passar, na semana seguinte, em algumas zonas. Não é aceitável que as pessoas sistematicamente cortem os verdes dos seus quintais, as pessoas individuais já não são só as empresas, e as coloquem ao lado do contentor. E não é aceitável que as pessoas não se deem ao trabalho de levantar a tampa do contentor para pôr o saco do lixo lá dentro. Nada disto é aceitável, meus queridos amigos, desculpem lá. E nós, enquanto cidadãos, não só nós enquanto responsáveis da Câmara, não só nós enquanto responsáveis das freguesias, nós enquanto cidadãos temos que nos rebelar contra isto. E, portanto, não é aceitável, quer dizer, que se deitem garrafas pela janela fora dos carros. Nós temos as estradas pejadas de garrafas que vão sendo atiradas, mas, quer dizer, quantos trabalhadores, quantas empresas têm que ficar ao serviço de todos nós, não é? Para limpar o lixo das nossas ruas. Quer dizer, que recursos públicos é que temos todos que sacrificar? Eu acho, isto é um assunto que me deixa completamente indignada, porque eu acho que, de facto, o serviço público tem uma responsabilidade, mas a nossa responsabilidade enquanto cidadãos não pode de maneira nenhuma ser dispensada, nem podemos ser demitidos da responsabilidade de cuidar do nosso lixo, do lixo que cada um de nós faz. Acho que é o mínimo que se pode pedir. E, portanto, temos que ser mais duros e, enfim, estamos a procurar fiscalizar, penalizar, etc. Mas não chega. Vamos aplicá-lo, etc. Infelizmente. Bem, vamos à ordem de trabalhos. Eu tinha aqui uma questão a colocar aos senhores vereadores. Por insuficiências nossas, há necessidade de retirar duas propostas. Eu pedi aos senhores vereadores que considerassem a retirada da proposta 4, porque há um erro detectado, o Sr. Vereador Adílio diz que não consegue resolver a questão no momento, e a proposta 8, porque há um aspecto que não conseguiu ser resolvido junto dos demais parceiros que aqui estão, e, portanto, proponho a retirada da proposta 4 e 8. Ficamos assim com uma reunião mais pequenina, está bem? Vamos entrar na ordem de trabalhos? Primeira proposta, Sr. Vereador Álvaro Amar, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura, para apoio à remodelação da vedação do Jardim do Quartel, para possibilitar o seu usufruto público. Logo após a aquisição do terreno destinado à construção do seu quartel, e tendo em consideração que a área excedia muito das necessidades construtivas, a Associação dos Bombeiros de Águas de Moura procedeu ao ajardinamento do espaço remanescente. A intenção de imediato foi comunicada à autarquia, que era disponibilizar esse espaço para o usufruto público, dotando a aldeia de Águas de Moura de um jardim com zonas de lazer e equipamentos para a prática desportiva informal. Vou só ver o original, Sr. Presidente, que há aqui umas coisas em português que me estão a preocupar. A vocação e utilidade deste espaço ajardinado foi reconhecida pela autarquia, devidamente fundamentada em pareceres dos serviços municipais, tendo sido assumido o compromisso de se estabelecer um protocolo através do qual a Associação de Bombeiros formalizaria a cedência do espaço para o usufruto público, assegurando a sua vigilância e manutenção. Em contrapartida, a autarquia atribuiria uma verba anual destinada a comparticipar nos custos de manutenção. Para que este acordo se concretizasse, a Associação teria unicamente de efetuar a vedação integral do espaço, de modo a torná-lo totalmente independente do quartel e respectivas áreas operacionais. O agravamento da situação financeira da autarquia e dos constrangimentos impostos pela diversa legislação de controle de gestão das autarquias tornou inviável a celebração do referido protocolo, obrigando ao seu adiamento. Contudo, a Associação já tinha efetuado a intervenção na vedação, tendo suportado na íntegra os custos decorrentes da mesma, a razão pela qual formalizou um pedido de apoio financeiro para ser ressarcida desse investimento, o qual só se efetuou na expectativa da celebração do respectivo acordo de colaboração. Face ao exposto e tendo em consideração que o valor indicado pela Associação nos parece aceitável, correspondente aos preços de mercado por uma intervenção daquela natureza,
que a Associação efetuou essa intervenção em resposta a uma exigência da própria autarquia e na legítima expectativa da celebração do protocolo para a manutenção do jardim. Que o espaço se encontre em condições de ser usufruído pela população, propõe-se que a Câmara delibere, ao abrigo da legislação aqui vertida, aplicável, a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.500 euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura, destinado a financiar a remodelação da vedação do jardim do seu quartel, de modo a permitir o usufruto público do mesmo. Permitir-me ainda acrescentar que, obviamente, sabemos, e ainda bem, que a Associação colabora com a Junta, com outras associações juvenis, entre outras, que quando pretendem utilizar o espaço colocam-nos já à disposição destas entidades. Ainda há outras intervenções a fazer, umas que podem ser feitas até por administração direta com os próprios serviços municipais, nomeadamente a abertura de um portão para a própria... como é que se chama a rua? A rua é 25 de Abril. É? É o cabeço. Não interessa. É o cabeço. É o cabeço? A de Liberdade. 25 de Abril e Liberdade estava... Tem tudo a ver, não é verdade? Pronto. É o prolongamento da Avenida da Liberdade. E, portanto, essas outras intervenções serão depois articuladas e planeadas com a Associação de Bombeiros e esperamos no futuro poder vir a ter condições para celebrar o protocolo efetivamente. Disse, Sr. Presidente. Senhores vereadores, sobre esta proposta? Senhor vereador da entidade. Sim. Obrigado, mas vai ser tudo muito breve. Para além de se retirarem as propostas para as polémicas, vai ser tudo muito breve. Mas só saudar que ao fim destes anos, efetivamente, se tenha encontrado uma solução para aquele tão belo e aprazível espaço. Obviamente que votaremos a favor da leitura da proposta. Subentende-se, e tive acesso, como é óbvio, a todo o dossiê, subentende-se que de seguida o dito protocolo para a verba anual destinada a participar nos custos de manutenção também seja previsto, porque efetivamente o uso agora espera-se, é expectável que seja diferente e como poderia ter sido omitido, mas como vem na própria proposta, suponho também esteja previsto orçamentalmente e que a população de Águas de Moura se aproprie daquele espaço e da freguesia e eventualmente visitantes mesmo de fora do concelho, porque é um espaço bastante agradável e onde se pode praticar a atividade desportiva. Portanto, também está previsto, é a minha questão, também está prevista o tal protocolo destinado a comparticipar nos custos de manutenção. Sim. Sim. No dossiê que tive acesso, para além da vedação, quando entrasse em funcionamento, está no dossiê. Havia uma comparticipação, isto está aqui na proposta. Em contrapartida, a autarquia atribuiria uma verba anual destinada a comparticipar nos custos de manutenção. Ou seja, para além dos 1.500 euros, está aqui vertido uma parte do dossiê. Diga. Está escrito onde? Posso? Senhora Vereadora, posso só uma nota. É óbvio que o objetivo é virmos a ter o protocolo no futuro. O espaço ainda não está totalmente dotado das condições para ser um jardim público. Precisa de intervenções, não só de uma abertura posterior, de rampas, e até precisaria de outras intervenções no sentido de criar arruamentos, etc, etc. Mas pensamos que essas questões são ultrapassáveis. O protocolo será elaborado quando houver condições para isso, quer do ponto de vista da acessibilidade e de estarem garantidas as funcionalidades, quer do ponto de vista financeiro.
e os valores que também foram os valores que também foram na altura falados e etc. são hoje também revistos em função até dos custos, por exemplo, que nós pagamos hoje para o corte de relva ao metro quadrado. Portanto, mas é isso que me preocupa, percebe? Porque uma coisa leva à outra. Não está no processo e está na proposta. Neste momento, nós dissemos à Associação dos Bombeiros que para irmos avançando para o protocolo que era necessário fazer algumas alterações no espaço. O protocolo não pode ser feito nestes anos, neste mandato, não é? E achámos que era toda a justiça, uma vez que obrigámos a Associação a fazer aquele investimento, ressarcir. O futuro é amanhã, começamos a falar do futuro. Está na proposta. Mas o compromisso fica resolvido. O compromisso fica resolvido. Depois vamos continuar a trabalhar com a Associação. Muito bem. Senhores vereadores, podemos votar então esta proposta? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Obrigada, Sr. Vereador Álvaro. Sr. Vereador Adil, propostas 2 e 3. Sr. Presidente. E 5. 2, 3 e 5, não é? Então, a proposta número 2 é o Plano Anual de Transportes Escolares para o ano letivo 2013-2014. E passo a ler. De acordo com o Decreto-Lei 299/84, de 5 de setembro, é da competência da Câmara Municipal organizar, gerir e financiar a rede de transportes escolares Conselhia, que integra os circuitos municipais e os que são realizados por empresas transportadoras em circuito público. O transporte escolar abrange os alunos residentes no Concelho de Palmela e destina-se a assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e possibilitar a continuação dos estudos até à conclusão do secundário. A utilização do transporte escolar é gratuita para os alunos do ensino básico e com participada em 50% pelo município para os do secundário. Para os alunos que frequentem o ensino secundário, a comparticipação do transporte escolar mantém-se em 50%, no entanto, os alunos do básico que tenham atingido a maioridade perdem esse apoio. Isto na base da Lei 65 de 2009, que estabeleceu o alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos. O acesso ao transporte escolar é garantido aos alunos matriculados em estabelecimentos de ensino da sua área de residência, desde que a distância casa-escola seja igual ou superior a 2 km, conforme estipulado em regulamento municipal. Neste sentido, e de acordo com a legislação em vigor, foi elaborado o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2013-2014, que agora se apresenta. Este plano prevê que sejam abrangidos pela rede de transportes escolares 2.519 alunos, dos quais 2.202 serão transportados em circuitos públicos e 317 em circuitos municipais. Atendendo à dimensão do concelho e à fraca acessibilidade verificada nas zonas rurais, estima-se que o custo total da rede atinja o valor de 1.319.957,90 €. De acordo com a legislação em vigor, o Conselho Municipal de Educação, que reuniu no pretérito dia 4 de junho, pronunciou-se favoravelmente e por unanimidade, já agora, sobre o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2013-2014. Face ao exposto, propomos a aprovação do Plano de Transportes Escolares para o próximo ano letivo. E consta na proposta. Obrigada. Alguma questão, Sr. Vereador, sobre esta proposta? Vereadora Helena, sim. Pronto, uma é assinalar, de facto, que temos subido em total de alunos, temos subido todos os indicadores, inclusivamente o número de viaturas, não é? Que passa para 20 este ano. E sabendo, principalmente, o valor que custa os transportes escolares e o valor da qual a Câmara é ressarcido, digamos que isto não são insignificâncias, são coisas muito importantes. Mas há aqui uma questão que eu sei que, de certeza, que eu própria já levantei, não me lembro quando, eu não ando a ler as atas aqui tão detalhadamente como o Sr. Vereador Zé Carlos e, por visto, agora como o Sr. Vereador Adil, mas este anexo dos transportes escolares está muito completo, este anexo, e quero saudar o facto de estar muito completo, porque nos permite ter uma noção muito clara
dos circuitos, está muito bem feito. Pronto. E voltamos à história que eu, para mim, acho que é inaceitável, de haver o Padre Nabeto dos 37,75 e o Padre Nabeto dos 26,45. É que de 26,45 para 37,75, Dr. Monteiro, vamos lá ver se eu... Acho que são, ora, 26, ainda são 11 euros e 30 e tal, não é verdade? Pronto, mas que faz diferença para a Câmara, não é? Quando tem que pagar nos 100%, mas carga d'água é que somos obrigados a ter 2 padres nabetos, quando afinal ele é só um. Eu sei que são as questões da zona, deve ser os que apanham em Miraventos, não é verdade? E os outros que apanham cá ao pé da Escola de Aires. Mas estas coisas em sede de transportes escolares, eu não sei a margem que existe para isto, mas estas coisas não são propriamente inócuas, não é? Quer dizer, eu acho que os TST têm todo o direito à sobrevivência, mas são 11 euros e 30 e tal de diferença. Muito bem. E eu assino por baixo. Claro. E até direi mais, ainda bem, e a senhora vereadora fez muita justiça aos serviços, quando disse que este ainda está mais detalhado. É que são para as famílias, para as famílias, mas também é para a Câmara. Claro. A tal ponto que o próprio vereador ficou surpreendido quando vê as coisas mais em pormenor, mais na malha, não é? Com um mapa destes, e vê que Areias Gordas para o Pinhal Novo, via Pinhal Novo, são 108,45, código 6. Quando vê que do Brejo do Açalau, a mesma coisa, código 6. Quando vê código mas aí 7, até tem nomes diferentes, 7, está a ver? Isto até deve ser anticonstitucional. Código 7 da Aldeia Nova da Aroeira, da Aldeia Nova da Aroeira, Peceirão, 78,35, 78,35. Quando vê código 8, de Val da Brunheira, Peceirão, 88,45, ou das Faias. E há aqui um código novo, se não me engano, não é? Há um código novo. Vejam onde é que isto vai parar. O que é isto? Qual é o código novo? Pois, também não sei qual é o código novo. É que eu vi alguns um código novo, que é o máximo, não é? Isto tem aqui... Mas, Sr. Vereador, a questão é assim, com todo o respeito, porque eu acho que faz um trabalho exemplar e isto dá muito trabalho a fazer, mas quanto mais se detalham os dados, mas nós percebemos as coisas. Mas o que eu vou dizer pode ser para rir, pode-vos parecer rir, mas agora que se fala tanto dos direitos constitucionais relativamente à igualdade, desculpe lá, quer dizer, os meninos do Padre Nabeto são do Padre Nabeto. Não pode haver meninos do Padre Nabeto. Quer dizer, isto não, mas estas questões eu acho que aí têm que ser batalhas para nós. Não é só para nós, é no Conselho dos Transportes Escolares. Claro, é evidente. Se me permite, Sra. Presidente, gostava de introduzir aqui uma questão. Não, é que... Eu sei do que é que estou... Quer dizer, eu não sei como é que estão os testes do PSD agora. Eu sei do que é que estão a falar. Eu sei que se pode ir... Isto está, e curiosamente esta temática dos transportes e da mobilidade, desta temática dos transportes e da mobilidade é tão importante que é visto transversalmente, é visto na área da educação, é visto na área da intervenção social. Um dos temas da plataforma Superconselhia foi a apresentação de um trabalho em que nós somos pivôs, exatamente sobre esta matéria. E é visto na área da mobilidade, mesmo no Conselho Municipal de Mobilidade, e com os vereadores na área metropolitana de Lisboa, que tem uma proposta, Sr. Vereador. Mas olha, que eu consegui alterar há uns anos, agora se calhar está diferente, porque isto está tudo diferente em Portugal. Mas estas questões são importantes. Em Azeitão era uma vergonha, chegavam a ser 15 e 18 euros de uma paragem para a outra, e foi com muitas queixas que as coisas tem que se pôr cobrir isto. Tem que se pôr cobrir isto. Isso tem que se pôr cobrir. Muito bem, senhores vereadores. Muito sucintamente aduziria sempre, só se me permite, Sra. Presidente, é que de facto estas questões têm que ver com alguma inércia, algum achismo de quem tem tido, digamos, a responsabilidade de controlar a política de transportes ao longo, e de regular ao longo dos anos. Porquanto os sistemas tarifários estão completamente errados, obsoletos, e é por isso que amanhã, na Junta Metropolitana de Lisboa, os seus presidentes
Câmara ou os seus representantes vão aprovar 2 pareceres que foram também aprovados por unanimidade nos grupos de vereadores das respectivas áreas, sobre, por exemplo, a questão do passo social intermodal, que foi denunciada pelos TST, por exemplo, ou a alteração do sistema tarifário em toda a área metropolitana de Lisboa, que queriam, por exemplo, que nós ficássemos com 4 círculos e 8 coroas. Ou seja, uma pessoa de Fernando Pó que apanhasse o comboio para ir para Lisboa é quase como ir do Intercidades ao Algarve, a preços insuportáveis. E, portanto, isto depois tem que ver até com os mecanismos compensatórios, que há operadoras que hoje não querem abrir mão ainda das compensações que recebem com dados de 87, quando hoje há operadoras como a CP que transportam muito mais gente e recebem menos compensação. Enfim, isto está tudo neste momento em enorme discussão, porque esta matéria das concessões não tem permitido ao Estado ser ele que as faz efetivamente e que as regula, mas o Estado tem estado um pouco refém de concessões mal feitas que vêm inclusivamente dos tempos anteriores ao 25 de abril. E, portanto, eu gostaria que em 2014 pudéssemos ter estas questões dos transportes com as coroas definidas, porque os preços vão ser outros. E vamos efetivamente levar as pessoas a quererem andar de transportes públicos, porque de outra forma, feitas as contas, alguns preferem andar de automóvel. Esse deve ser o objetivo. Muito bem, senhores vereadores. Julgo que é um tema muito importante. Vamos votar então. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Proposta seguinte, Sr. Vereador Adilo. Atribuição de apoio financeiro ao agrupamento de escolas Marateca Pesseirão, despesas de funcionamento do edifício do primeiro ciclo, ano letivo 2012-2013, segunda tranche. Portanto, no âmbito das atribuições e competências, o município de Palmela assume as despesas com água, eletricidade e gás, correspondente ao edifício do primeiro ciclo na EB José Saramago, que tem a frequência de 215 alunos. Neste sentido, o município custeia estes encargos, de acordo com as despesas apresentadas pelo respectivo agrupamento, e tendo em conta o número de alunos do primeiro ciclo. No presente ano letivo e com base na prestação de contas apresentadas pelo agrupamento, o custo mensal é de aproximadamente 1.000 euros, tendo já sido atribuída uma primeira tranche, 5.000, correspondentes aos meses de setembro de 2012 a janeiro de 2013. Face ao exposto, propôs-se a atribuição do apoio financeiro, que será uma segunda tranche, ao agrupamento das escolas de Marateca Pesseirão, no valor de 7.000 euros, para pagamento das despesas referentes aos meses de fevereiro a agosto próximo. Inclusive, não é? Caso se verifique a alteração do valor mensal dos encargos, depois são feitos os respectivos ajustes. Senhores vereadores, alguma questão sobre esta proposta? Não, vamos votar a favor, dizer sempre que é tarde. Mas pronto, é já... já faz parte... Já agora, eu já fiz este reparo. Eu acho que não é essa a razão. São necessários mecanismos, e estão a existir mecanismos de controle, como é normal. Apresentam contas, vencem as contas. E isso é recente. É recente. Nós compreendemos bem a situação das escolas. Mas o vereador até estranharia se eu não dissesse isto. Portanto, estranharia que eu não respondesse desta maneira, que não pode ser de outra maneira. Quando vai tarde, nós até assumimos que vai tarde. Não é o caso. Agora, há mecanismos de controle. Quer dizer, quando nós muitas vezes falamos aqui em verbas, isto tem que ser controlado, como é evidente, para ambas as partes. É normal. Mas fevereiro está. Muito bem, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Protocolo 5. Protocolo de cooperação no âmbito da criação do Gabinete de Prescrição de Exercício e Promoção da Saúde. A Câmara Municipal de Palmela, a Palmela Desporto e o ACES da Rábida, agrupamentos de Centros de Saúde de Setúbal, Palmela e Sesimbra, neste caso barra Unidade de Saúde Familiar de Santiago em Palmela, que é aquela que nos diz respeito aqui ao nosso Conselho, são 3 instituições públicas que, no âmbito da sua missão e natureza, contribuem sob diferentes formas para o bem-estar, melhoria da saúde e qualidade de vida da população. No contexto atual, em que as populações vivem com maiores dificuldades, justifica-se que várias entidades se associem em torno de projetos de interesse comum,
em cada uma contribui com os seus meios e recursos para que as pessoas vivam melhor. Neste sentido, entende-se alargar o âmbito da intervenção do Mexa-se em Palmela, programa municipal iniciado em 2005, cujos objetivos são melhorar e aumentar as condições de acesso da população à prática de atividades físico-desportivas e difundir a mensagem que a sua prática contribui para a melhoria da saúde individual, a valorização da qualidade de vida e o bem-estar, através do estabelecimento de uma parceria envolvendo estas entidades, a qual tem como propósito a criação do Gabinete de Prescrição de Exercício e Promoção da Saúde, que é uma estrutura que terá como principal objetivo a realização de consultas de prescrição de exercício. Neste sentido, em conformidade com a legislação em vigor, propõe-se a aprovação do protocolo de cooperação, a estabelecer entre a Câmara Municipal de Palmela, a Palmela Desporto e o ASES da Rábida, Unidade de Saúde Familiar de Santiago em Palmela, no âmbito da criação do Gabinete de Prescrição de Exercício e Promoção da Saúde. Senhores vereadores, sobre esta proposta, por favor, Sr. Vereador José Carlos. Da leitura da proposta, digamos que eu fiquei satisfeito com aquilo que li. Depois de uma leitura mais atenta, quer do protocolo, quer dos pressupostos, enfim, fiquei um pouco descontente. E vou tentar aqui fazer uma imagem com a Sra. Presidente, mas com todo o respeito que me merece, obviamente. Imaginem que a Sra. Presidente, em vez de ter os seus 52 quilos, 53, tem 72 ou 73. E vai ao centro de saúde. Vai ao centro de saúde e o senhor doutor do centro de saúde diz-lhe: olha, a senhora precisa fazer exercício físico. Mas eu aqui podia mandá-la para a nutricionista, podia mandá-la para uma série de sítios, mas não vou mandar. Então vai a uma consulta de prescrição de exercício. Não paga nada porque é enviada pelo ACES. Então tem lá um técnico da Câmara Municipal que lhe vai prescrever exercício físico. Onde? No equipamento da Palmela Desporto. Sendo que, cada vez que eu, imaginem que tenho mais 20 quilos e preciso fazer exercício, vá lá individualmente, pago essa dita consulta 15 euros. Ora, essa verba reverte para a Palmela Desporto. Dá-me ideia aqui que neste protocolo A3 há 2 que comparticipam e há um que de alguma forma recebe. Neste caso é a Palmela Desporto. E, portanto, isto fica tudo um bocadinho baralhado. Desculpem, é exatamente o que está cá. Não estou a inventar nada, posso-vos dizer tudo o que está aqui. E, portanto, o tal gabinete é assegurado por técnicos da Câmara, numa primeira fase, trabalhando 4 a 8 horas por semana. E, portanto, há aqui claramente uma tentativa, digo eu, de ocupação também dos técnicos da Câmara Municipal face, digo eu também, face aos números que aqui são apresentados no relatório, de um decréscimo significativo das atividades do projeto Mexa-se em Palmela, acho que é assim que se chama. Mas, para concluir tudo isto, dizer claramente que quando há prescrição por parte do tal gabinete de consulta de prescrição de exercício, esse gabinete será um fomentador, óbvio, mas eu neste caso acho que bem, e portanto eu estou a dizer que genericamente a proposta está bem feita, os pressupostos é que me dá a ideia que não. Há uma prescrição clara para exercício físico dentro do âmbito da Palmela Desporto. Depois, não percebo claramente, Sr. Vereador, não é um médico que vai ao Sr. Chefe, diretor do departamento, não abana assim pela cabeça que depois fica com um torcicolo e dorme mal à noite. Há uma prescrição, e a prescrição objetivamente não é para ir para uma fisioterapia ou para o que é que seja. Há outra coisa que eu estranho nisto. Há uma informação técnica da Câmara, dos funcionários da Câmara, dos técnicos da Câmara Municipal, de 2 de janeiro, promovendo e tentando fomentar este gabinete, as consultas de prescrição de exercício. E estamos 6 meses depois a decidir isto. Dir-me-ão, o ACERS nunca mais disse nada, com certeza, e tal, e não sei quantos. Eu até admito. Quase bater no céu. Pois, eu admito isso, admito. Ouça. É tão complicada que vai-se bater no céu. Sim, mas o agrupamento dos Santos, não é? O agrupamento dos centros de saúde terá autonomia. Não tem. Desculpe, mas um agrupamento de centros de saúde terá que ter uma autonomia genérica para fazer um protocolo com uma Câmara Municipal. Se depois, como empresa
Municipal já será diferente, mas com a Câmara Municipal será, penso eu, uma coisa simples. E, portanto, há aqui uma decalagem grande de tempo em relação àquilo que seria previsível e àquilo que era possível, efetivamente, fazer. Estamos a trabalhar isto em junho, numa época, enfim, a meio do ano, claramente. Teremos ainda a ocasião de ver o que é que dão estes 6 meses, ou estes 4 meses até outubro. Mas, não sei, eu fico muito satisfeito com o protocolo. Fico pouco satisfeito com os termos em que o protocolo está feito. É só. Exatamente pelas razões que eu lhe disse, Sr. Vereador. Há 3 entidades, uma que é a Palmela Desporto, não participa com praticamente nada desde o início, diz-se da hipótese da mesma vir a participar com algo, com um técnico mais tarde, não neste momento é a Câmara que dá o técnico, é o Centro de Saúde que encaminha, é o psicólogo da Câmara e o técnico de recursos humanos e não sei quantos da Câmara Municipal que encaminha, tudo bem, aquilo pode funcionar a título individual, se eu ou o vereador na atividade lá quisermos ir, se pagamos 15 euros e a verba reverte para a Palmela de Desporto. Portanto, não me parece os termos. Sr. Vereador, pode... É assim. Em Palmela, pode ter à vontade 80 ou 90 quilos, o seu médico de saúde prescrever-lhe este exercício físico, o senhor vai à Palmela de Desporto, porque o médico não sabe depois qual é a prescrição para esse exercício físico, por isso é que vai à Palmela de Desporto, e este gabinete, com técnico da Câmara? Com técnico da Câmara, desta fase, nós estamos numa experiência piloto, com técnico da Câmara, e não paga nada, só paga se for individualmente, mas é normal. Se o senhor souber desta novidade, e individualmente, se quer passar pelo Centro de Saúde, resolver por sua autorrecriação fazer isso, muito bem, paga 15 euros, mais IVA. Só. Porque se for através do Centro de Saúde, paga 0. Se for funcionário da Câmara, também tem aqui esta questão. Sim, eu sei. Mas o mais IVA por acaso não está aqui, Sr. Vereador. Vamos lá ver. O equipamento é na Palmela de Desporto, não é noutro sítio. Os custos são da Palmela de Desporto. Quem é que tem que manter? E esperemos que possa haver um teu alargamento. Que isto é uma novidade. Veja isto pela novidade. Quem é que tem isto? Sim, eu disse, a proposta está bem. As empresas privadas, aquelas pessoas mais endinheiradas e que vão. Isto não foi fácil. Isto levantou muitas interrogações, mais do lado do Serviço Nacional de Saúde, se enquadrava ou não se enquadrava, do que propriamente do nosso lado. A vontade é grande. E passou. E é bom da verdade. Isto não fica para. Aqui no Centro de Saúde de Palmela, não é? A vontade também era grande. Tiveram visão. Depois, à medida que ia subindo, as coisas foram tremendo, não é? Não foi assim tão fácil. Daí até estarmos no meio do ano e só agora é que temos esta luz verde. Mas pronto. Mas olha que só individualmente, se não passar por este circuito, é que paga. Está bem? Sim, eu li isso. Pronto. E como já eu espero que não tenha os 80 quilos e que disse. Obrigado. Muito bem, Srs. Vereadores, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Não acredito. Quem vota a favor? Aprovado por maioria com 2 abstenções. Sr. Vereador Luís Calha. Obrigado, Sr. Presidente. Uma proposta de abertura da asta pública para a concessão do direito de ocupação de 3 estabelecimentos de área comercial existente no Castelo de Palmela, o Café Esplanada, a Loja 1 e Loja 3. Estando concluídas as obras de beneficiação do Café Esplanada e das lojas 1 e 3, destinadas a lojas de artesanato de autor e a produtos de gastronomia regional, local, e obtido em 12 de junho, 12 do corrente mês, o parecer favorável da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, encontram-se reunidas as condições para a abertura do concurso público para a atribuição dos respectivos direitos de ocupação. Assim, em conformidade com o Regulamento de Licenciamento, Adjudicação e Funcionamento das Áreas Comerciais do Castelo de Palmela, propõe-se, ponto 1, a abertura da asta pública para a concessão do direito de ocupação do Café Esplanada, da Loja 1, da Loja 3, da área comercial do Castelo, e no ponto 2, propõe-se a aprovação do programa de concurso e do caderno de encargos, os quais são parte integrante da presente proposta, disse a Sra. Presidente. Obrigada. Srs. Vereadores, está aberta a discussão sobre esta proposta? Alguma questão? Sr. Vereador José Carlos, sim. Bom, primeiro tenho que saudar objetivamente a iniciativa
Depois colocar algumas questões relacionadas com a mesma. Lamento. Saúde, por um lado, a iniciativa objetiva, que é uma das questões que eu tenho levantado desde sempre, face à existência do castelo e face à obra e ao investimento também que lá foi feito. Nós, neste momento, temos no castelo uma sala, temos neste momento, e de há alguns meses a esta parte, uma sala que era um antigo posto de turismo, que funciona como bar, que tem 2 máquinas, cujas paredes caem em cima dos maples que lá estão, que cheira a mofo. Temos as casas de banho, as novas, já variadas, e, portanto, temos uma panóplia não muito atrativa do castelo. E, portanto, eu entendo esta iniciativa como muito importante para o castelo. Sendo assim, lamento só de ser nesta fase, já que temos agora a abertura do concurso, os concorrentes têm 30 dias depois para fazer o primeiro pagamento, enfim, vamos passar o verão um pouco nisto, mas como aí os meteorologistas dizem que o verão só vem em setembro, pode ser que em setembro estejamos já com o castelo a 100% para receber quem lá passa. A minha única dúvida reside no seguinte: a tal esplanada, que são cerca de 32 metros quadrados, é em frente ao bar, ou vamos utilizar a esplanada que entretanto foi feita sobre a piscina? Essa é uma pergunta. Porque eu não tenho plantas. Aqui a dado passo fala nas plantas, mas o processo não me veio e, portanto, eu não tenho plantas. Não estou no fim do... Não me chegou. Peço desculpa, mas não me chegou. Não tenho? Pronto. Então, foi lapso de quem tirou as cópias. Portanto, eu não tenho. E, portanto, era essa, a pergunta era essencialmente essa. Sendo que, relativamente às outras lojas, me parece que os produtos que são indicados para a sua utilização serão os indicados, sendo que, no entanto, me parece não ser claro aqui no regulamento, depois neste projeto e depois no regulamento, se as lojas e se o bar pode estar aberto até mais tarde. Ele fala sempre em utilização mínima, até às 19 horas, penso eu, durante o inverno, e até às 20 durante o verão. Tudo bem, isso é o período mínimo. Mas se quiserem estar mais tempo aberto, a Praça de Armas pode ficar aberta? É que habitualmente a Praça de Armas fica fechada, à chave, cá fora. Pronto, eu gostava de ter essa ideia também para perceber se estamos imbuídos do mesmo espírito ou não, face àquilo que me parece que tem que ser a dinamização do castelo por dentro. Ok. E era só. Obrigada. Sr. Vereador Luís Calho. Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente às primeiras questões que foram suscitadas pelo Sr. Vereador Zé Garcia de Sousa, dizer relativamente às casas de banho que foram recentemente alvo de vandalismo e por isso estão na situação que se encontra e certamente será corrigida essa situação muito em breve. 4 torneiras e autocolismo, dizia-me aqui o Vereador Adílio Costa. Depois, nós entendemos que, de facto, a abertura deste procedimento e a ocupação das lojas e do café poderão, naturalmente, ser determinantes para aquilo que nós entendemos ser a atratividade do próprio castelo e a sua dinamização turística. E, portanto, na análise da proposta foi ponderada, portanto, a qualidade do projeto já em função disso. Queremos ter ali alguém que dê esse contributo para a promoção e dinamização do próprio castelo. Relativamente à localização da esplanada, vai de facto circunscrever-se à zona frente ao bar. Em frente ao bar. Continuamos com a parte da piscina sem utilização. Para já? Para já. Não neste projeto em concreto? Não. Depois, relativamente ao horário de funcionamento, aquilo que está vertido na proposta, portanto, é de facto uma ocupação, ou uma utilização com horário mínimo neste período que aqui vem vertido, mas
como é aqui também dito, o horário de funcionamento está sujeito ao nosso regulamento municipal, e o próprio regulamento municipal enquadra a possibilidade de alargamento desse mesmo horário. E também está aqui nesta mesma proposta referido que sempre que existam iniciativas de âmbito cultural e turístico, e portanto o castelo estará aberto e haverá a abertura dos promotores terem, portanto, os seus espaços naturalmente a funcionar. Mas a minha pergunta, Sr. Presidente, é muito rápida. Está a idilidade disponível para ter... Porque a Praça de Armas costuma estar fechada, certo? A partir das 6h30, 7 horas está fechada. A Praça de Armas fechada. Tem um portão e um cadeado. Pronto. Portanto, está disponível para depois das 8 da noite, se o bar estiver aberto, continuar aberto. Com certeza. Com certeza que sim, o regulamento permite isso, e caso haja interesse do proprietário ou do futuro proprietário, analisaremos e seremos disponíveis. Pronto, tudo bem. Sim, senhor. É isso que eu queria ouvir. Muito bem. Vamos votar, senhores vereadores. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Senhor vereador Luís Calha, a última proposta. Nós não votámos, mas tomamos como... Não votámos a retirada, mas tomamos como tendo sido aprovada por unanimidade. A retirada, certo? Da 4 e da 8. Ok. Então, última proposta, proposta número 7. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta está naturalmente intimamente ligada com a proposta que acabamos de aprovar. Trata-se de uma proposta de alteração ao regulamento e tabela de taxas municipais e, portanto, tendo em conta as obras de requalificação do centro histórico que abrangeram diversas áreas no castelo, entre as quais o espaço do antigo bar, cuja exploração vai ser concessionada, a sua ocupação estará naturalmente sujeita ao pagamento de uma taxa a qual não consta na tabela de taxas municipais atualmente em vigor. Assim, aquilo que se propõe é aditar ao capítulo 5º do nosso regulamento e tabela de taxas, a taxa número 15, cuja fundamentação económica ou financeira consta do anexo à presente proposta, com a seguinte redação: número 15, ocupação de café por mês, 258,09 €. Mais se propõe que esta proposta seja posteriormente submetida à Assembleia Municipal. Senhores vereadores, Senhora Vereadora da Antiguidade. A única questão a referenciar, obviamente que iremos votar a favor, esta omissão, ao fim e ao cabo, fica reposta a omissão e os critérios são os seguidos pelo regulamento de tabelas e taxas, portanto, nada temos a opor. Iremos votar a favor. Então, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Eu peço desculpa, mas há pouco, com a preocupação de ter retirado as duas propostas, esqueci-me das datas. Nós temos as datas 6 e 7. Pergunto aos seus vereadores se estão em condições de ser aprovadas. Muito bem, votamos. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovadas por unanimidade as nossas atas. Terminamos a nossa reunião. Agradeço mais uma vez à Junta de Freguesia e à Senhora Presidente da Junta, em particular, a disponibilidade para nos acolher no espaço multiusos em Águas de Moura e agradeço a presença de todos nesta reunião e continuaremos a semana em Marateca. Está bem? Muito obrigada a todos. Boa noite.